Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós tivemos alguns problemas técnicos, algumas dificuldades. Você sabe que esse horário, né, a nossa internet, a internet de uma forma geral está sobrecarregada, mas nada vai nos parar, nada vai parar a Igreja do Senhor. Nós estamos só pelo YouTube agora. Então, se você conhece alguém que está aí pelo Facebook, coloque nas suas redes sociais, nós colocamos lá na nossa página, e nós estamos pelo YouTube, e vamos continuar a celebrar ao Senhor, vamos continuar a declarar o nosso amor a Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo. Contacte aí, compartilhe, que nós estamos então novamente ao vivo pelo YouTube agora, somente pelo YouTube para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. Pai, mais uma vez, nós estamos diante da presença do Senhor, e queremos realmente adorar o Teu nome, queremos celebrar o Teu nome, e clamamos em nome de Jesus, que o Senhor mesmo nos sustente aqui, sustente essa transmissão, abençoe tudo que vai acontecer, que já está acontecendo aqui, nesse lugar, e em cada família, em cada lugar onde essa transmissão chega. Que realmente seja uma noite memorável, uma noite de vitórias. Nós cremos mesmo que se a luta está sendo grande, é porque a bênção vai ser maior ainda. Então nós nos colocamos à sua disposição. Estamos nas mãos do Senhor e dependemos do Senhor, como sempre temos feito, para que tudo aqui aconteça, para honrar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, vamos adorar ao Senhor. Grande e glorioso é o nosso Deus. Ele reina para sempre. Declare aí na sua casa, diga: grande e glorioso é o nosso Deus. Nós confiamos no nome, pode salvar e nos libertar. Nossa esperança em seu nome está. Bênção, honra, glória, diga. Bênção e honra, glória e poder ao nosso Deus, para sempre e sempre. Toda a honra, todo louvor é seu, para sempre. Bendito seja nosso Deus. Aleluia, aleluia, reina Deus.
do Senhor é a nossa força, porque nós cremos que na Tua presença nada é impossível. E aqui queremos nos juntar, céus e terra, para louvar o Teu nome, erguer louvor a Ti, porque sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. Louvado é Teu nome, Pai, recebe a nossa adoração, que nada atrapalhe a nossa adoração a Ti, que nada atrapalhe aquilo que o Senhor vai fazer, quer fazer, irá fazer essa noite, com certeza. Visita cada casa, Pai, que o Teu Espírito visite cada lar, cada família do Teu nome, que possam nos unir em vozes erguidas a Ti e dizer: céus e terra louvam a Ti, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A glória está, a terra está cheia da Tua glória. Nós cremos nisso, por isso louvamos. Oh Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Recebe a nossa adoração e nos prostramos diante de Ti. Santo, santo é Senhor, de glória encherás toda a terra, glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a Ti, Jesus. Aleluia! O salmista diz no Salmo 19:
Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala outro dia, e uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é o nosso Deus. Céus e terra, o que respira para você louvar ao Senhor em adoração, em oração, em clamor a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está, talvez com a sua família, aí na sua sala, no quarto onde você está, como igreja do Senhor. Clame ao Senhor, erga orações de adoração, de louvor, bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Santo, santo, excelso, supremo, soberano, tremendo, provedor, declare a bondade do Senhor, exalte ao Senhor. A Bíblia diz, essa canção que nós cantamos, e o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus, se una a criação, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, erga alto a sua voz em palavra de adoração, em gratidão. Nada vai impedir a igreja do Senhor de glorificar o Senhor, de declarar: bendito é o nome do Senhor, que vive e reina. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. E com esse sentimento de adoração, de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é, eu quero convidar você a começar a lançar sobre o Senhor agora a sua ansiedade, o seu pedido, o seu clamor, a sua súplica a Deus. Depois de adorar, depois de agradecer, depois de exaltar, então clame, interceda, clame a Deus, interceda a Deus, peça a Deus, coloque os enfermos, aqueles que estão sendo tomados por essa enfermidade, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Irmão Sebastião pediu que nós clamássemos por um de seus primos, que foi diagnosticado em pessoas próximas, que foram infectadas. Clame a Deus por cura, clame ao Senhor por cura, clame ao Senhor por cura, clame ao Senhor por provisão, por aqueles que perderam seus empregos nessa pandemia. Clame ao Senhor por provisão, clame ao Senhor por renovo, por esperança, por alegria. Clame ao Senhor pelos profissionais que estão na linha de frente, trabalhando na saúde, na segurança, na infraestrutura, no suporte. Clame a Deus pelos pesquisadores, por aqueles que estão na busca da solução para essa enfermidade. Que Deus lhes dê graça, Deus lhes dê entendimento, discernimento, sabedoria. Clame ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Se você crê, clame, clame, clame. Ele é santo, Ele é santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Diego, você ora para nós, Diego. Clama a Deus, vamos apresentar esse clamor ao Senhor e depois vamos declarar mais uma vez. Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos e adorarmos o Teu santo nome, Senhor Deus. Recebe como cheiro suave, Senhor Deus, a nossa adoração, aonde cada um está nesse momento, cada família, cada lar, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, o culto de cada servo Teu, Pai querido, porque se estamos neste momento reunidos, mesmo à distância, é para glorificar o Teu santo nome, Pai. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados e aumenta, Pai, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor Deus. Nós precisamos, nós dependemos e nós confiamos no Senhor, Pai querido. Nós cremos que o Senhor está e sempre esteve nos nossos dias. Nós confiamos as nossas casas, os nossos lares, o nosso amanhã está conosco, nos ajudando a não esmorecer, que o Senhor tem o poder para curar. Nós também temos a certeza, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Sobre nós vem brilhar, que o mundo te verá. Céus e terra louvam ao Rei. O nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a Ti, Jesus. Céus e terra te louvam, Pai. Céus e terra louvam ao Rei.
Aplauda o Senhor, porque Ele é digno aí onde você está. Aplauda o Senhor, porque Ele merece. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Por isso nós adoramos, por isso nós clamamos, por isso nós investimos no reino de Deus. E nós hoje, como fazemos habitualmente, todos os terceiros domingos, é o nosso momento PAN, o nosso momento de ação missionária. Como foi bom ao longo dessa semana poder conversar com nossos missionários. A Cláudia, que é a coordenadora do nosso PAN, fez contato com todos eles. Essa semana nós tivemos um tempo muito especial, pudemos conversar por uma chamada de vídeo com o pastor Guini. Que momento abençoador, que momento especial. Então eu queria dar a você algumas informações para que você orasse, para que você clamasse, para que você investisse aí nos nossos missionários. Falei hoje pela manhã, por WhatsApp com o pastor Jonatas e a Natasha lá em Uganda, e nós temos algumas informações que eles passaram para nós através do nosso PAN, da nossa parceria de ação missionária com a Cláudia e toda a equipe. O Jonatas e a Natasha Uganda, o governo deu mais 3 semanas de quarentena. A partir das 19 horas lá em Uganda ninguém sai de casa, a internet é muito ruim. Por isso é isolamento mesmo. Nós estamos tendo dificuldade aqui para uma transmissão. Imagine em Uganda, na África. Ore pelos nossos missionários, por essa família. Mas eles estão agradecendo também pelo cuidado de Deus e pedem que Deus dê sabedoria para cuidar dos filhos, longe da família, nesse tempo de quarentena. O pastor Terry, no México, que trabalha e tem missões no México, está investindo esse tempo de quarentena para escrever um livro. 48 anos de ministério. Agradece a Deus pelo cuidado de Deus e pede a Deus que lhe dê sabedoria. A Amanda, nossa Amandinha aqui, nossa missionária em São Paulo, junto com a MPC, nas escolas públicas, ela tem feito nesse tempo suporte online para professores das escolas onde a MPC tem trabalho, envio de devocionais, reunião de estruturação do trabalho, enfim, ela pede que nós oremos pela líder da MPC, Mocidade para Cristo, que a gente vai pelos voluntários e toda a equipe. E o pastor Jefferson, nosso missionário em Portugal, junto com a sua família, com a Evanise, com a Ana Júlia, ele trabalha com treinamento de líderes, está trabalhando em evangelização de muçulmanos em Portugal, está trabalhando em casa, fazendo vídeos para aulas online, a família toda aí se envolvendo, e ele pede que nós oremos para que Deus envie recursos financeiros, a alta do euro, essa dificuldade da moeda, que Deus nos fortifique também emocionalmente. E o pastor Guini, a Lisa e sua família da Harvard Sinal, que trabalham na China, na Índia e em Mianmar, eles continuam cuidando da igreja na Ásia, através de pequenos grupos, por chamadas telefônicas e dando suporte aos orfanatos e às escolas que eles têm em toda essa região. Todos estão bem se alegrando pelas curas que Deus já tem realizado na Ásia como resposta de oração. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. E o pastor Guilherme viaja o mundo todo, e quando essa quarentena foi decretada, ele estava em casa, e não nessas regiões remotas. Então vamos clamar para que Deus dê cura ao mundo, para que as pessoas se aproximem mais de Deus, e que Deus fortifique as pessoas ao redor do mundo, fortifique a sua igreja. Lembre de orar pelos nossos missionários, lembre de contribuir financeiramente. A sua parceria nos ajuda a sustentá-los também, aonde eles estão. O sustento financeiro deles vem da sua oferta, vem da minha oferta, vem da nossa contribuição. Esse é um tempo de dedicação. Agradecer a Deus pelos nossos missionários, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, pelo sustento, agradecer a Deus pela provisão que Ele nos tem dado. Nós, essa semana, abençoamos mais de 30 famílias, chegamos a mais de 65 famílias, mais de 1 tonelada de alimentos já, que abençoaram pessoas. Eu quero louvar a Deus, agradecer a sua vida, você que fez parte do projeto, está fazendo parte do projeto Graça que Acolhe. Temos muitos desafios ainda, temos muito a fazer, e eu quero pedir a você encarecidamente que você continue a praticar a sua generosidade. Você que pode, você que tem a possibilidade, continue a doar. Está aí na tela os postos de coleta, a nossa administração de terça a sexta-feira, nosso parceiro lá, Nova Geração, aqui no centro de Ermelino, de segunda a sábado. Continue a doar, empresas estão doando, escritórios de contabilidade, empresas de transporte, enfim, muita gente, supermercado, gente nos abençoando. Bendito seja o nome do Senhor, faça parte disso. Você pode contribuir financeiramente também com as contas que vão ser daqui a pouco projetadas aí na tela. Eu quero lembrar a você que nisso tudo, nossas obras de reforma e ampliação do nosso espaço, alinhamos com a empresa. Amanhã nós retomamos as nossas obras, porque queremos, assim que voltar e terminar esse isolamento, esse espaço esteja muito bonito, esse espaço esteja preparado especialmente para receber você, para que nós possamos juntos adorar o Senhor. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, nós queremos mesmo ter esse espaço muito bonito, e para isso eu quero contar
com a sua oração, com a sua participação em oração, em voluntariado, mas contar também com a sua contribuição financeira. Você pode nos abençoar, primeiro, sendo generoso, sendo fiel, devolvendo o seu dízimo e ofertando voluntariamente, graciosamente ao Senhor. Você pode fazer através de depósitos ou transferências bancárias ou TED, ou ali na nossa sede administrativa, de terça a sexta-feira, das 14 às 17 horas, nós estamos ali, né, as maquininhas estão lá, enfim, mas contribua mesmo, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, porque eu tenho certeza que como Deus tem feito até aqui, Ele tem transbordado os nossos celeiros para a gente abençoar muita gente. Deus vai continuar a abençoar você, Deus vai prover você para que você possa abençoar outros. E você, meu irmão e minha irmã, você que está com a gente, tem passado por luta, por necessidade, recebe essa palavra. Deus vai prover você, Deus vai cuidar de você, e nós queremos ser instrumento para isso também, e queremos alcançar pessoas. Ore por isso. Próxima quinta-feira, nós estaremos nesse espaço aqui também aberto, com esse espaço aberto, para a campanha de vacinação. Fizemos a parceria com a unidade básica aqui do nosso bairro, e nós vamos estar abrindo espaço para abençoar e para a campanha de vacinação com a nossa comunidade. Enfim, é a igreja em movimento, é a igreja fazendo a diferença. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu espero que você faça a sua parte, orando, se voluntariando, contribuindo, porque isso é confiar no Senhor. E se nós somos um lugar de recomeços, nós recomeçamos a transmissão, nós recomeçamos a adoração, e nós não vamos parar, porque a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que habitam, aqueles que confiam, aqueles que dependem do Senhor. Então declare isso, adore o Senhor e contribua e participe dessa obra. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso. Vamos dizer mais uma vez, bem-aventurados. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o que tem Sede como a costa teve. sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso. Que o teu reino venha, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. A nossa nação é o clamor. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo. Queremos dizer isso, Pai. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Nos prostramos para declarar isso, só tu Pai. és santo, só tu és santo, Senhor.
só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara, é o clamor da tua igreja, Pai. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Pai, na tua presença nós estamos e queremos render graças a ti. Render graças porque felizes são aqueles que têm sede da justiça do Senhor, aqueles que estão firmados no Senhor, têm Jesus como a rocha e o fundamento da vida. Pai, felizes somos nós que andamos contigo e queremos cada dia te conhecer mais e mais. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão. E aqui, Pai, queremos dedicar o que temos e o que somos ao Senhor. Obrigado porque a tua igreja continua viva, caminhando, ela não se dispersou, porque pela história, e nós sabemos disso, quando lemos as Escrituras, cada vez que passamos por momentos de crise, de adversidade, tribulação, como povo de Deus, nós sabemos que o Senhor nos une muito mais. Então, Pai, queremos render graças por isso, porque nós entendemos a nossa missão e podemos fazer, cada um, compartilhando com o próximo que precisa. Oh, Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti, rendemos e dedicamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Tudo é Teu, Pai, tudo é Teu, e aqui queremos declarar que o que temos e o que somos é Teu, para que nós possamos ser providos pelo Senhor e compartilhar, sendo mão Tua, sendo boca Tua na vida daqueles que precisam. Pai, agora quero render graças pela vida do nosso pastor, e que cada coração aqui, e cada coração em casa que celebra junto conosco, possa estar atento ao que o Senhor quer falar através da Tua palavra. Como temos ouvido há várias semanas, nada será como antes. Mas queremos, Pai, ouvir a Tua voz. E então eu peço, clamo, pelo Teu Espírito, unge o nosso pastor, o Teu servo, que o que saia da sua boca seja o que o Senhor já colocou no seu coração, mas que encontre lugar em cada um de nós e provoque tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, mas o Senhor já preparou, porque nada será como antes. Em nome de Jesus, nós agradecemos e oramos a Ti. Amém e amém. Amém, amém, amém. Amém. Nada será como antes. Essa é a última mensagem dessa série que Deus colocou no nosso coração para ministrar nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos aí reclusos, fazer um desafio. E eu quero hoje, uma proposta a você. No próximo domingo, nossa igreja estará celebrando e comemorando os 59 anos de existência, e nós vamos celebrar, nós vamos comemorar, nós vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida. Com certeza será um tempo especial. Então hoje eu quero terminar essa série de mensagens que tem como tema Nada Será Como Antes. Está diretamente ligado àquilo que essa pandemia do Covid-19 trouxe para nós de uma forma muito surpreendente. Até porque ninguém esperava, ninguém estava, na verdade, preparado para isso. O Covid-19, ou coronavírus, como você queira chamar, essa pandemia acabou provocando a desconstrução de muitas certezas, de muitas seguranças. Eu imagino, ou na verdade, ninguém imaginava que nesse mês de abril, a uma semana de nós celebrarmos 59 anos, nós estaríamos cultuando aí online, que esse santuário, que esse templo estaria vazio, que você estaria na sua casa. Quantos planos você não fez? Quanta coisa você não planejou?
Talvez alguns planejaram uma viagem para esse período, talvez estivessem de férias. Talvez outros tinham planejado para esse tempo alguns negócios, a aquisição de algum bem. Talvez você tinha planejado para o mês de abril fazer um curso, enfim, visitar a família, fazer um empreendimento. Mas a verdade é que essa pandemia e essa situação toda acabou colocando por terra praticamente todas as previsões e todos os planos que haviam sido construídos ao longo de 2019 ou no final de 2019. E o que chama mais atenção é que quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para o futuro, as perspectivas não são tão boas, humanamente falando. Né? Segundo aí os especialistas, né, os efeitos e desdobramentos dessa crise devem ir pelo menos até o mês de setembro. Não o isolamento social, eu acredito nisso, bem antes, mas os efeitos, os desdobramentos, inclusive do vírus, até que ele esteja, de certa forma, controlado e tenha passado todo o pico disso, isso deve, segundo os especialistas, ir até o mês de setembro. E por diante existem 3 ondas muito fortes, que todos nós temos que estar cientes que deveremos de enfrentar. A primeira delas é a onda que está ligada à questão da saúde. Nós estamos nos aproximando, pelo menos aqui em São Paulo, onde nós nos reunimos, a capital, da saturação do sistema de saúde público e privado. Os leitos, até semana passada, ou essa semana, chegaram a atingir 100% da sua taxa de ocupação. É uma realidade com a qual nós vamos ter que nos defrontar daqui por diante. Uma segunda onda que nós temos que estar na política. Você está atento aí às notícias? Essa semana, o ministro da Saúde foi demitido, e eu não estou aqui para fazer juízo de valor, se deveria ou se não deveria ser demitido, mas a questão é que existem radicalismos na nossa política. Existe uma tensão política. Existem interesses que estão aí movimentando e ao redor de toda essa pandemia, disputa de poder político, de partidarismos extremos de ambos os lados, radicalismos extremos, e nós temos que nos preparar para essa onda que temos diante de nós e que está diante dos nossos olhos. E há uma terceira onda, que talvez seja a que mais nos preocupe, a todos nós, além da onda da saúde, que é a questão da onda econômica. Grandes, médias e pequenas empresas estão aí preocupadas, estão ansiosas, né, sem perspectivas. Profissionais liberais é uma onda que atinge autônomos, que atinge com desemprego. Algumas pessoas já foram alcançadas por essa triste realidade do desemprego. E essas situações todas nos deixam muito claro que, pelo menos a curto e médio prazo, nada será como antes. O que você e eu tínhamos planejado para 2020 não será mais como nós planejamos. E, na verdade, nós nem sabemos muito como será. Como é que vai acontecer a solução dessa questão da saúde, dessa pandemia? Quando a cura vai chegar? Será que nós vamos suportar, as cidades vão suportar a demanda para leitos, respiradores, enfim? Será que essa disputa econômica que está acontecendo, ou melhor, essa disputa política, vai piorar o quadro, vai atrapalhar o processo de cuidado com as pessoas? Qual será o limite para essa crise econômica? Qual será a capacidade de resistência financeira e econômica de cada um de nós, a nossa nação? Nada será como antes. E eu não tenho a menor dúvida, meu irmão e minha irmã, você que está com a gente pela internet, você que está aqui com a gente da equipe, que a fé nesse contexto, ela terá um papel cada vez mais importante na vida da humanidade. A fé. A fé dentro desse contexto vai ter cada vez um papel mais importante na vida de cada um de nós. Por isso, você e eu precisamos fazer uma escolha. A despeito das circunstâncias, é hora de olhar para frente, é hora de olhar para aquilo que nos espera, e que muitas vezes nós não sabemos nem o que é, e crer, e fazer uma escolha, crer ou duvidar. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite, é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Escolha crer, diante das circunstâncias, escolha crer. Diante da insegurança, escolha crer. Diante do desconhecido, escolha crer. Diante da sua incapacidade, escolha crer. Diante do medo, escolha crer. E para isso eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. E quero ler com você os versos de 14 a 24. Abra, por favor, a sua Bíblia, Marcos, capítulo 9, versos de 14 a 24.
nós vamos ler o que diz a palavra de Deus. Marcos 9, de 14 a 24. Diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. Os mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que é que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando está que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Escolha crer. Eu olho os discípulos e a gente vê uma mudança de quadro. Os discípulos, pelo menos aqueles que estão com Jesus, Pedro, Tiago e João, tinham acabado de viver uma realidade onde tudo era perfeito. Se você observar os versículos, eles tinham vivido algo sobrenatural, transfigurado mesmo em glória, a manifestação de Moisés, de Elias, conversando com Jesus, um negócio tremendo. Foi tão perfeito que o Pedro se virou para Jesus e disse: mestre, vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar por aqui está perfeito. Os planos de Pedro, de Tiago e de João, era que tudo continuasse daquele jeito, era que tudo continuasse daquela maneira. E Jesus vai dizer: não, nós vamos descer, existe gente lá embaixo que precisa de nós. Eles se deparam exatamente com essa situação que nós acabamos de ler. Há uma mudança de uma realidade onde tudo parece perfeito, para uma realidade onde existe uma total impotência diante das circunstâncias. Quando Jesus desce aquele monte, junto com os discípulos, ele encontra outros discípulos, ele encontra um pai desesperado, um pai se sentindo completamente impotente, cujo filho desde a infância era destruído por demônios, que o jogavam no fogo, que o jogavam na água, e eu imagino aquele pai sem esperança, aquele pai sem perspectiva, aquele pai sem ter qualquer possibilidade de até quando ele teria o seu filho perto dele, do que aconteceria no dia seguinte. E o que é pior, ele tinha recorrido aos discípulos de Jesus, ele tinha recorrido àqueles que ele achava que poderiam trazer a solução, aqueles que caminhavam com Jesus, aqueles que viviam com Jesus, aqueles que estavam com Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção para a fala de desesperança desse homem, no verso 18 do texto que nós lemos. Ele diz assim: eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. É como se aquele homem quisesse dizer assim: olha, eu quero crer, mas eu não sei como mais. Eu quero acreditar, mas eu não sei como. Porque o tempo vai passando, as circunstâncias foram passando, desde a infância, desde pequeno, eu luto com isso e nada acontece. Já procurei todas as opções, e até os discípulos de Jesus, até aqueles que oram no nome de Jesus, e eles não conseguiram. Sabe, aquele pai era um homem que faria qualquer coisa para aliviar o sofrimento do seu filho. Se você observar o verso 21, ele diz: é desde a infância. Nós olhamos para esse quadro, para esse homem, e nós enxergamos alguém, ou o desespero de alguém que precisa muito de ajuda. Alguém que precisa. E o pedido que ele faz, o grito
que Ele dá e que ecoa da sua alma. Talvez seja o mesmo grito que está dentro do seu coração, está dentro de cada pessoa que tem lidado com essa pandemia. Olha, quando Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você já se sentiu assim nesses dias? A olhar para frente, para a perspectiva de futuro, a olhar para essas 3 ondas, da saúde, da política, da economia. Talvez a oração que nos reste fazer seja essa: Senhor, se podes, tem compaixão de nós. Eu quero chamar a resposta de Jesus. É interessante que Jesus podia ter dito assim: não, veja bem, eu sou filho de Deus, é claro que eu posso. Não, todo poder me foi dado no céu e na terra. Não, fique tranquilo, os seus problemas acabaram. Mas não, Jesus não dá uma resposta pronta. Jesus não dá uma resposta enlatada, mas na verdade, a resposta de Jesus tem 2 elementos e um desafio. Jesus responde com uma pergunta que faz aquele homem pensar, que faz aquele homem refletir. E depois Jesus faz a esse homem um desafio. Jesus podia ter dado uma resposta pronta. Jesus podia dar joia para Jesus, oh, perdão, meu rude para correr com esse menino, eu já não durmo direito, eu já não tenho esperança, eu não tenho perspectiva. Talvez a resposta que ele esperasse, talvez a resposta que eu e você estejamos esperando de Jesus, é que ele disse: toda autoridade me foi dada do céu e da terra, acabou, está resolvido. Mas é interessante que a primeira resposta que ele dá a esse homem, não é essa. Ele responde com uma pergunta, dizendo: se podes. E depois desafia: tudo é possível ao que crê. Por que Jesus responde dessa maneira para aquele homem? Eu creio particularmente que Jesus queria ensinar para aquele homem. Queria ensinar para a multidão. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que havia muita gente. E à medida que o diálogo, mais gente vai chegando. O texto vai dizer isso, Marcos vai destacar isso. Mais gente vai se aproximando. E Jesus queria deixar uma lição muito preciosa. Jesus queria ensinar para aquele homem, por ondas e ondas, 2 coisas. A primeira delas: se você, como aquele homem, está sem esperança, se você, como aquele homem, está perdendo a perspectiva, se você, como aquele homem, está duvidando, porque apesar de fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Deixa eu dizer para você uma coisa: deixe a dúvida tomar conta da sua mente e do seu coração. Diante de umas circunstâncias como essa, não deixe a dúvida tomar conta da sua mente e do seu coração. Eu não tenho a menor dúvida de que a razão pela qual Jesus responde é porque Jesus quis mostrar para aquele homem e dizer: peraí, se podes, você está duvidando do meu poder, você está duvidando da minha capacidade. Sabe, querido, diante de circunstâncias como a que nós estamos enfrentando hoje, diante dessa falta de perspectiva, diante dessa falta de prazo, diante de nós nos sentimos, e é assim que todos nós nos sentimos, completamente impotentes com relação à saúde. Ninguém sabe se pode ou não ser contaminado amanhã. Ninguém sabe onde vai parar essa disputa política de poder. Ninguém sabe até quando vai estar empregado, até quando vai ter sustento, até quando o seu negócio vai fluir. Nós não podemos, na verdade nós nunca tivemos, mas talvez agora, nunca tanto na história da humanidade, o ser humano tenha tido a perspectiva de que nós não temos o controle de todas essas coisas. Agora o problema não é descobrir que eu e você não temos o controle. O grande problema em momentos como esse é duvidar que Deus perdeu o controle. O grande problema de momentos como esse não é perceber que eu e você não damos conta da vida e dizer o que é a vossa vida. A vida de vocês é como hoje e amanhã faremos isso ou aquilo, vamos para lá e para cá. E aí o Tiago vai dizer, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Qual foi a última vez que você disse, se o Senhor quiser? Qual foi a última vez que você consultou? Talvez, esse seja um tempo para eu e você nos lembrarmos, ou relembrarmos, que nós não temos o controle. Nós não damos conta da nossa vida, nós não damos conta do nosso sustento, nós não somos capazes, nós não temos o controle. Mas se é uma coisa que nós precisamos nos lembrar, nesse momento, é que toda vez que a dúvida, que a ansiedade, que a tristeza, que a angústia tentar bater no nosso coração, são sentimentos até de certa forma listos. Eles vêm, eles aparecem. Agora, em nome de Jesus, a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você é: você está duvidando do meu poder? Você duvida do poder de Jesus? Você está deixando conta da sua mente e do seu coração? Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção comigo aqui, ó. Toda vez
que nós sentimos dor, o inimigo procura se aproveitar para erguer uma barreira entre nós e Deus. Guarda isso, escreva isso, guarde isso no seu coração. Toda vez que o ser humano passa por uma experiência de dor, de sofrimento, de perda, onde o ser humano se sente sem o controle de todas as coisas, o inimigo se aproveita para levantar uma barreira entre você e Deus. É verdade, é fácil? É claro que não é fácil. E deixa eu dizer para você, não existem respostas prontas. Se você tem um monte de perguntas, talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu tenho um monte de perguntas aqui nessa situação, para as quais eu não encontro respostas. Deixa eu dizer para você, seja bem-vindo. Eu também tenho um monte de perguntas. Na verdade, ao longo da minha vida, eu já fiz muitas perguntas para Deus, para as quais eu não encontrei respostas. Quando meu filho, Lucas, foi internado, num tempo de transição ministerial, eu entendia que eu e minha família estávamos fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus. Meu filho é internado com 15 dias de nascido, vai para uma UTI, a casa onde nós iríamos morar, contrato fechado, o negócio é desfeito, meu carro é roubado, e você tem que vir para pregar, para ministrar, e a pergunta que você faz, Deus, é por quê? Por que isso está acontecendo? Não faz sentido, não tem lógica, não é justo. Sabe, querido, perguntas que talvez você esteja se fazendo, você tenha feito, como eu já fiz, quando eu tive que sepultar crianças, fazer o velório de crianças, quando eu tive que lidar com pessoas tementes a Deus, que amavam a Jesus, homens e mulheres de Deus, foram tomados por doenças terminais, e essas doenças os consumiu, e a única coisa que eu pude fazer foi consolá-los, trazer alento, esperança, com a família. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e bendito seja o nome do Senhor por isso, não é pecado duvidar. Não é pecado questionar. A pergunta que Jesus faz para aquele homem é uma pergunta para dizer assim, até onde vai a sua dúvida? Até onde vai o seu questionamento? Aquele homem chega para Jesus e diz assim, se podes, faz alguma coisa, se o Senhor tem poder mesmo. É como se ele chegasse para aquele homem e dissesse assim, ok, mas você está duvidando mesmo do que eu posso fazer? Você acredita no meu poder para mudar essa situação, para cuidar de você, para prover você, para sustentar você, para te livrar da enfermidade, para caso você tenha essa enfermidade, para te curar, você acredita que eu posso fazer isso? Deixa eu dizer para você em nome de Jesus, duvidar, questionar e até lutar no meio da dor. Mais do que isso, a Bíblia diz isso para nós. Sabe, tem gente que às vezes, num momento como esse, fica com respostas prontas que não estão na Bíblia. A pior coisa que existe para responder nesse momento, quando alguém pergunta, por que será que isso está acontecendo? É dizer, foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que pessoas morram. É que o sistema, essa é a vontade de Deus. Será que isso está alinhado diretamente com a vontade de Deus? Só a vontade de Deus? Eu não consigo acreditar nisso dessa maneira. Essa é uma resposta simplista demais. Essa é uma resposta rasteira demais. Eu não estou dizendo que Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas essa é uma resposta muito rasa. Porque muitas vezes, quando você perde um familiar, quando o desemprego bate na sua porta, surgem perguntas mesmo. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, o que estava no coração daquele homem, o que Jesus enxergou, não foi alguém descrente, não foi alguém incrédulo, não foi alguém rebelde, não foi alguém que no fundo duvidava do poder de Deus, mas foi alguém desesperado, alguém angustiado, alguém que estava com a sua fé fragilizada, com o seu físico, com o seu emocional, com o seu espiritual, sacudidos. Quantas perguntas eu já fiz a Deus? Quando nós tivemos e lidamos aqui com a filha do Edilcinho e da Mônica, naquele hospital olhavam para aquela criança e diziam, Senhor, e algumas dessas perguntas, para elas, nós não temos resposta até hoje. Mas o que a Bíblia ensina, o que Jesus quer ensinar para aquele homem, ao perguntar para ele se pode, é dizer para ele o seguinte, olha querido, não deixe a dúvida tomar conta da tua mente e do teu coração. Assim, pelo que está acontecendo, a dúvida bate, a insegurança bate. O questionamento bate, a dor é grande, mas não deixe essas coisas ofuscar o poder de Deus. Porque perguntas sinceras, dúvidas honestas e mágoas profundas podem levar você mais para perto de Deus do que você jamais esteve. A Bíblia no versículo 17, a um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Sabe, chore, se derrame, reclame, brigue até com Deus, mas não deixe essas coisas tomarem conta da sua mente, do ser, daquilo que você conhece a respeito de Deus.
Porque dúvidas honestas, mágoas profundas, perguntas sinceras podem te levar para mais perto de Deus. Não deixa a dúvida tomar conta da sua mente e do seu coração. Viva isso. Jó fez, Jó questionou, Abacuque perguntou, Jeremias reclamou, mas eles não duvidaram do poder de Deus. Eles não descaramaram, expressaram e disseram: Senhor, se é que o Senhor tem todo o poder, se é que o Senhor tem o domínio, faz alguma coisa. Faz alguma coisa nessa situação. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. Mas é interessante que a história continua. Jesus faz essa pergunta para aquele homem. E talvez seja a pergunta que ele esteja fazendo para você. Você acredita mesmo no poder de Deus? Talvez você tenha dúvidas, talvez você tenha medo, você tenha questionamentos. Ok, se derrame diante de Deus. Lance, como diz a palavra de Deus, sobre ele toda a sua ansiedade. Despeja mesmo, descarrega dele. Chora diante do Senhor, se derrama diante do Senhor. Mas não deixe esses sentimentos e pensamentos tomarem conta do seu coração, tomarem conta da sua mente, erguerem uma barreira entre você e Deus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nada pode separar você do amor de Deus. Não duvide disso em nome de Jesus. Mas há uma segunda coisa que esse texto ensina, que além de não deixar em momentos como esse de insegurança, de falta de perspectiva, em momentos onde você tem a convicção, mas você não faz a mínima ideia de como as coisas vão acontecer, não somente não deixa a dúvida dominar sua mente e o seu coração, mas faça uma escolha. Escolha crer. Escolha acreditar. É a segunda parte da resposta que Jesus dá àquele homem, no verso 23. Ele disse: podes? Aí ele complementa: tudo é possível àquele que crê. Sabe, Jesus, ele afirma que o segredo era escolher ter confiança, fé, numa verdade que todos nós sabemos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus vai dizer isso. Quando se está conversando sobre os ricos entrarem no reino dos céus e etc. Aí chega um momento lá que os discípulos dizem: ah, Jesus, isso é impossível. Eles simplesmente abrem o coração. Eles colocam para fora aquilo que eles estão sentindo. Eles colocam para fora as suas limitações, mas eles sabem que Jesus está ali, eles sabem que Ele tem todo o poder, mas eles dizem: Jesus, do jeito que está, da forma que está, do jeito que o Senhor está falando, isso é impossível. Aí Jesus diz lá em Mateus 19, 26, para Deus, todas as coisas são possíveis. É isso que Jesus está dizendo para aquele homem. Tudo é possível para aquele que crê. Que crê em quem? Que crê num Deus para quem todas as coisas são possíveis. O segredo para viver num mundo onde nada será como antes, e onde nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uma semana, é preciso não deixar a dúvida tomar conta da mente e do coração, ainda que elas venham, ainda que elas façam parte das nossas conversas, mas elas não podem dominar. Mas mais do que não deixar a dúvida dominar a mente e o coração, é preciso fazer uma escolha. É preciso escolher ter confiança e ter fé em que para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe por quê, querido? Quando a gente olha para o futuro, como é que a maioria de nós faz? A gente usa a lógica, a filosofia, faz conta com as questões econômicas, avalia a questão política, e aí avalia como é que estão as pesquisas. Ok, são coisas interessantes. Mas quando a gente fala de fé, fé não tem a ver com lógica. Fé não é um problema matemático. Fé não é uma questão de linguagem. Fé não é uma questão filosófica. Guarda uma coisa no seu coração. Fé é uma questão de coração. Fé é uma questão de coração. Afinal, o que é fé? O que a Bíblia diz a respeito de fé? Você conhece. Você pode recitar aí na sua casa aí. Você pode dizer aí na sua casa, você que está aqui com a gente, Hebreus 11, capítulo 1. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E a prova das coisas que nós não. Legal, né? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas uma coisa é saber o que é a fé. A outra coisa é escolher viver pela fé. Uma coisa é saber que Deus está no seu trono reinando, que Ele tem um controle. A outra coisa é viver isso. É colocar isso em prática. Deixa eu ler de novo, Hebreus 11, 1. Fé é certeza daquilo que nós esperamos. Fé é prova daquilo que nós não vemos. O que nós precisamos nesse momento? O que eu e você precisamos nesse momento, diante desse contexto onde nada será como antes?
onde a gente não tem a menor perspectiva, a gente não tem o controle sobre o que vai acontecer com a saúde, o tempo da pandemia, não tem o controle sobre a questão política, o que vai acontecer, a gente não tem o controle sobre a questão econômica, nós não temos o controle sobre isso. Sabe, deixa eu dizer para você em nome de Jesus, Deus nem sempre age da forma como gostaríamos que Ele fizesse. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim aqui, quem disse que Deus tem que fazer do nosso jeito e do nosso tempo? Quem foi que disse que Deus tem que fazer do seu jeito, do seu tempo, da sua hora e da sua forma? Quem é que reina? Quem é soberano? Quem criou os céus e a terra? Quem tem o controle sobre tudo? Quem é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Quem domina sobre todos, do céu e na terra? Qual é o nome que está sobre todo nome? No céu, na terra e debaixo da terra, com certeza não é o meu, e muito menos é o seu. Sabe, o problema é que nós muitas vezes paramos, e esquecemos disso. A gente fala disso, a gente canta disso, a gente declara sobre isso, mas na hora de viver, nós nos deixamos ser tomados pela dúvida, pela angústia, e essas coisas nos sufocam e começam a matar a nossa fé, começam a matar a nossa convicção. Não! Sabe, Deus nem sempre age, e deixa eu dizer para você, Ele nem sempre vai agir da forma como você imagina que Ele deveria agir, mas Ele não tem que agir. Eu e você não estamos no controle, eu e você não somos oniscientes, eu e você não somos onipresentes, eu e você não somos onipotentes, mas esse Deus da palavra, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele sabe todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas. E talvez você diga assim, pastor, mas é difícil. Eu vou dizer para ele, vou me unir a você e dizer, é difícil. E nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez nós nunca tenhamos sido provados na nossa fé como estamos sendo agora. É difícil mesmo. Às vezes é difícil conciliar a mensagem, essa mensagem de esperança, da fé cristã, com aquilo que a gente está vendo à nossa volta. É difícil mesmo conciliar essa mensagem de fé e de esperança, quando você vê aí as pessoas demitindo, quando você tem uma empresa e os clientes não chegam, os boletos continuam a chegar. É difícil quando você está no grupo de risco e pessoas do seu convívio, você sabe que foram contaminadas, foram infectadas, algumas chegaram a morrer. É difícil mesmo. Mas sabe o que Jesus disse para mim, para você e para aquele pai? Para aquele pai que olhava para o seu filho e o via sendo destruído desde a infância. Para aquele pai que provavelmente já tinha recorrido a tudo quanto era médico da época, a tudo quanto era oração, benzedeira. A última tábua de salvação dele era Jesus, ele foi na igreja. É os discípulos de Jesus, ele foi na igreja lá e os discípulos oraram e não aconteceu nada. Ele está dizendo para aqui, para Jesus, Jesus, é difícil essa mensagem que você fala, e olha o meu filho, olha o que eu estou vivendo. O que Jesus disse para ele, diz para mim, para você é, tudo é possível àquele que crê. Agora, tem gente que lê esse versículo, ou que interpreta esse versículo de uma forma incorreta. Tem gente que diz, tudo é possível àquele que crê. Então, tudo que eu quiser... Opa, Jesus não diz isso. Jesus não diz, tudo é possível para acontecer do seu jeito. Tudo é possível àquele que crê, ou seja, aquele que crê em Deus pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, e ele declarou, como tem uma turma que diz, determina, declara. A Bíblia não diz isso, Jesus não diz isso. O que Jesus está dizendo é um segredo que o apóstolo Paulo vai descobrir, está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você conhece o texto, mas depois se você quiser ler, o Paulo dá esse testemunho poderoso. Nos versos anteriores de Filipenses capítulo 4, ele começa assim, eu gosto demais desse texto. Eu gosto porque ele é duro, é real, a Bíblia é vida real. Ele diz assim, eu aprendi o segredo. É desse segredo que Jesus está falando para esse homem. O segredo não é ter emprego o tempo todo, saúde o tempo todo. Ter um Deus que você adora e louva porque está sempre tudo bem, é fácil. É fácil. É fácil. Mas adorar a Deus, celebrar a Deus e confiar num Deus que está sempre no controle de todas as coisas, e às vezes as coisas não acontecem da forma como você gostaria, como você acha que deveriam acontecer. Sabe qual é o segredo? O apóstolo Paulo diz, em Filipenses capítulo 4, eu aprendi o segredo. Eu aprendi a ter fome e a ter fartura. Eu aprendi a estar saudável e estar doente. Eu aprendi a ter amigos e a estar sozinho. Eu aprendi a estar confiante e a estar angustiado. Eu aprendi a ter liberdade e a sofrer açoites na prisão. Aí o Paulo diz, no versículo 13 de Filipenses 4, com a força que Cristo me dá, eu posso todas as coisas.
Eu tudo posso naquele que me fortalece. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. É disso que Jesus está dizendo. Jesus diz: aquele que crê, aquele que escolhe crer, pode enfrentar e passar por toda e qualquer situação, mesmo aquelas onde a dor for profunda, mesmo aquela onde a necessidade for grande, mesmo aquela onde você não tem o controle, onde a esperança começa a escorrer pelos dedos, onde a dor é na alma, às vezes na carne, às vezes é no bolso, às vezes é na família. O que Jesus diz é: se você crer, se você escolher crer, o Senhor Jesus vai te dar poder. Jesus diz: eu vou te fortalecer para enfrentar toda e qualquer situação. Paulo aprendeu o segredo. E o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, você, meu amigo e amiga que está aqui nessa noite, com a gente aqui no espaço de celebração, aí em casa, escolha crer. O que Jesus está dizendo para aquele homem é o seguinte, e é interessante, que Jesus não tinha, e preste atenção no texto, Jesus não tinha expulsado o demônio, não tinha acontecido nada, estava tudo do mesmo jeito. Jesus não prometeu nada para aquele homem, assim como ele não prometeu, pelo menos para mim, para nenhum de nós, que ele vai terminar com essa pandemia essa semana que vem, daqui a um mês, nós não sabemos. Jesus não fez nada ainda de sobrenatural, da cura, assim que a gente está, não, ainda não aconteceu nada, mas uma coisa ele diz, escolha crer. Nada já está sendo como antes. Nada vai ser como antes. A perspectiva não é boa. A perspectiva é difícil mesmo. Há insegurança com relação ao prazo, com relação às respostas. Mas eu e você precisamos fazer uma escolha. O que Jesus está dizendo para aquele homem, o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, meu querido, é: escolha crer. Porque se você crer, você vai aprender o segredo de enfrentar toda e qualquer situação. Passar e enfrentar por situações as quais você jamais imaginou. Não é, mas sabe, deixa eu dizer para você uma coisa, olha para mim aqui, por favor. Se dissessem para mim que nesses 25 anos, eu vou dizer só de ministério pastoral, não vou falar nem de vida. Nesses 25 anos de ministério pastoral, ou 51 anos de vida, se no começo da minha caminhada, ou de vida, de ministério pastoral, eu dissesse: você vai passar por isso, na sua adolescência isso vai acontecer, quando você for olha, na sua juventude, você vai passar por acidente, vai ter uma perda total, você vai, o carro vai perder, vai dar perda total. Seus pais vão se separar quando você for criança. Olha, você vai passar necessidade financeira se você escolher fazer a vontade de Deus. Você vai viver um dia de cada vez e depender daquilo que você... Para comer, você não vai saber o dia de amanhã. Sabe, olha, você vai ser traído por pessoas que você confia, que você ama. Você vai ser abandonado por pessoas que você acha e tinham toda a possibilidade de te abençoar e de cuidar de você. Sabe, se me dissessem que por fazer a vontade de Deus, e mesmo fazendo a vontade de Deus, meu filho ia ficar numa UTI, como eu disse para você, se me dissessem, eu digo do fundo do meu coração diante de Deus, eu diria assim: não, eu não vou conseguir. Não, eu não dou conta. Eu não tenho estrutura física, eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho estrutura financeira, eu não tenho nem fé para esse negócio. Mas sabe, eu estou aqui para dizer para você o que talvez aquele às vezes foi com lágrimas, às vezes foi com um monte de perguntas para as quais eu não tive resposta até hoje. Mas eu aprendi que com a força que o Senhor Jesus me deu, eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Eu quero declarar para você aquilo que Jesus disse para aquele homem: nada vai ser como antes. Eu não sei o que vem pela frente, mas de uma coisa eu sei: todas as circunstâncias podem ser enfrentadas, podem ser vivenciadas, podem ser vencidas, podem ser superadas naquele que vai te fortalecer. Mas você precisa crer. Se podes, Jesus está dizendo para você, você pode passar por tudo isso, porque tudo é possível àquele que crê. Sabe, o pai fez a escolha certa. O pai fez a escolha certa, ele foi sincero. Olha a resposta que ele dá. Eu quero concluir essa palavra mostrando isso para você. O versículo 24, ele diz assim: eu creio. Incredulidade. Ainda não tinha curado o menino. Mas o homem, antes de qualquer coisa acontecesse, o primeiro a ser curado ali foi aquele pai, que teve o seu coração curado. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia está repleta de histórias assim, de momentos assim. Por onde Jesus passou, foi isso que ele ensinou às pessoas. Se você
virar algumas páginas da sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, você vai encontrar, conhecido como o endemoniado de Gadara, ou Gadareno. Depois de libertar aquele homem daqueles demônios, ele volta, a multidão recebe com alegria, e nesse contexto então Jairo, um líder da sinagoga, um homem temente a Deus, religioso, ele pede desesperadamente pela sua filha, dizendo: Senhor, minha filha está à beira da morte, Jesus. Fugiu do meu controle, o meu conhecimento, o meu dinheiro, a minha religião, o meu status, nada disso fugiu do meu controle. E aí Jesus começa então a se dirigir para a casa de Jairo, onde a filha dele estava doente, à beira da morte. E Lucas vai registrar no capítulo 8, que no meio do caminho, Jesus para, ele atende uma outra pessoa, ele atende uma outra mulher, a mulher do fluxo de sangue, você conhece, deve ter ouvido falar nessa história. E ele investe algum tempo ali, aos olhos humanos. Jesus tinha perdido tempo, aos olhos humanos, ele perdeu tempo. Aos olhos humanos ele estava atrasado, tanto que no decorrer da história, lá por volta do versículo 47, 48, quando Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, ele abençoa aquela mulher, os empregados de Jairo chegam e dizem assim: Jairo, desiste, não adianta mais crer, para de incomodar Jesus. Era como se dissessem hoje: para de orar, para de acreditar, para de interceder, para de adorar, para de clamar, para, acabou, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Olha, por favor, e marca essas palavras da sua Bíblia aí, ou grifa, Lucas 8, versículo 50. A palavra de Jesus para aquela mulher do fluxo de sangue. A palavra de Jesus para aquele homem lá, do filho tomado por demônios. E a palavra de Jesus no verso 50 do capítulo 8 de Lucas é: não tenha medo, somente creia. Nada será como antes. Não tem perspectiva? A onda da política, vê onde isso vai terminar. O que Jesus está dizendo para mim e para você, a gente pode ter dúvidas, pode ter questionamentos, mas nós não podemos ser dominados por eles, nós precisamos escolher crer. Sabe, o problema é que muita gente hoje em dia parece buscar um Deus que se possa explicar, um adesivo de carro estampado numa camisa. Sabe, tem muita gente procurando um Deus com quem a vida seja tranquila e livre de problemas, um Deus cujas respostas sejam sempre óbvias e fáceis. Mas a Bíblia mostra, o que a Bíblia ensina, e o que a vida ensina, é que a vida no mundo real, a vida não é sempre tranquila. Jesus disse isso: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo nós vamos passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, não desanimem, disse Jesus, eu venci o mundo e vocês vão vencer. Na vida real, a vida não é sempre tranquila, a vida jamais vai ser livre de problemas. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que a gente lida com isso? É preciso escolher crer em Deus. Mas talvez você diga: pastor, é tão difícil. Como eu faço para crer em Deus apesar das dificuldades, apesar das minhas dúvidas? Elas estão me consumindo, elas estão me matando, elas estão arrebentando a minha fé. Sabe, para crer em Deus, é preciso conhecê-lo. Para crer em Deus a respeito das circunstâncias, é preciso conhecê-lo de verdade. Para crer em Deus, você precisa conhecê-lo de verdade. E para conhecê-lo de verdade, você precisa batalhar no meio da dor. Para conhecer a Deus de verdade, você precisa lutar contra dúvidas sinceras. Para conhecer Deus, ter respostas. Mas uma coisa eu posso garantir para você nessa noite: creia nisso em nome de Jesus. Se você escolher crer, se diante dessas circunstâncias instáveis, sem perspectiva, diante de um cenário onde nada será como antes, se você escolher crer e lutar com Ele, buscá-lo, agarrar-se a Ele, Deus vai te encontrar no meio da sua dor. Deus vai encontrar você no meio da sua dor. Você vai encontrá-lo no meio da sua dor. E com a força que Ele vai te dar, não tenha dúvida, nós vamos, se for necessário, caminhar sobre elas. E vamos chegar do outro lado. Talvez com cicatrizes, talvez com marcas, talvez com algumas perdas. Mas não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Escolha confiar. Que você nessa noite se coloque diante do Senhor.
na perspectiva de que nada será como antes, você escolha crer, em nome de Jesus. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso hoje confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Junto conosco, vamos dizer mais uma vez. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Preciso hoje confessar. Sou tão fraco, tão pequeno.
Escolha crer, escolha crer, escolha crer. Nós vamos terminar essa noite, como fazemos aqui às vezes. Nós vamos terminar cantando essa canção, o refrão dela. Minha esperança está em Ti. Eu creio num Deus sobrenatural. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Como contou certa vez uma história que eu ouvi de um náufrago que ficou perdido durante muito tempo. E as pessoas não entendiam como ele conseguiu, numa pequena ilhota, sobreviver e não se desesperar, não desistir da vida, não tentar até o suicídio, solidão, fome, dificuldade, no meio do oceano sem perspectiva nenhuma. E quando ele foi resgatado, debilitado, cheio de marcas e feridas, perguntaram qual é o segredo. Qual é o segredo? Ele disse: o segredo era o lugar sobre onde eu estava. Eu tremia, eu sentia medo, eu me angustiava, mas eu sabia que eu podia tremer, eu podia balançar, eu podia até naufragar, mas a rocha onde eu estava, o lugar sobre onde eu estava, era sólido, era firme. E se eu fosse capaz de acreditar e me manter firme naquele lugar, eu acreditava que de onde eu menos esperava, podia haver o livramento, podia haver a resposta. Que Jesus seja essa rocha para você. Você talvez vá duvidar, você vai se questionar, você vai perguntar. Durante as semanas que temos pela frente, nada será como antes. Mas uma coisa não mudará. O Senhor Jesus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. E a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, no meio da luta, no meio da ansiedade, no meio da falta de perspectiva, escolha crer, escolha crer, escolha crer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. E que sobre você Ele derrame a sua bendita paz. Por isso nós vamos terminar declarando esse canto de vitória. Nós escolhemos crer. Minha esperança está em Ti. Eu creio no Teu amor, não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Vamos dizer mais uma vez: a minha esperança está naquele que tem um nome que é sobre todo nome. Eu creio no Teu amor, não há temor. Eu creio, meus inimigos cairão. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio em Jesus. És minha rocha, meu refúgio. Em Ti vou confiar, não vou me abalar. Em Teus braços eu me escondo. Não há o que temer. Pra sempre eu vou crer. Fiquem na paz do Senhor. Uma semana cheia de Jesus, cheia da graça de Jesus. Abençoa quem está aí nessa live. Compartilha essa palavra. Você tem uma semana de vitórias. Até domingo que vem, até quarta-feira. Tempo de graça. Deus abençoe vocês.